Bem-vindo ao programa Direito e Globalização. Este programa é uma realização da sua TV aberta de São Paulo. E esse programa pode ser assistido nos canais 9 da NET Analógico Digital, 72,99 da TVA e no 186 da TVA Digital, ou pelo site www.ultimainstancia.com.br. Hoje nós vamos discutir um tema da maior relevância, um tema que demonstra o ingresso do Brasil no capitalismo moderno, que é a fusão da Bovespa com a Bolsa, com a BMF. Para falar sobre esse assunto, trouxemos especialistas com a mais larga tradição desse mercado. Inicialmente, gostaria de apresentar a doutora Luísa Rangel de Moraes, advogada e especialista no tema. Também gostaria de apresentar o ex-presidente da Bolsa de Mercadoria e Futuros e ex-vice-presidente da Bovespa, doutor Manuel Pires da Costa. E também o meu amigo e advogado, doutor Arnoldo Valde Filho. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela presença de vocês aqui no programa Direito e Globalização. E nós temos muitas coisas para discutir hoje, né? Eu gostaria de começar com o doutor Manuel Pires da Costa. Uma pergunta: o que significa, qual a tradução concreta dessa fusão entre Bovespa e BMF? Eu acho que a gente teria que entrar um pouquinho na história. Eu acho que a história das duas casas são fundamentais. Primeiro, pela credibilidade, pelo alto grau de competência do sistema financeiro brasileiro, dos corretores que sempre foram os reais proprietários das duas casas através de títulos patrimoniais, hoje transformado em ações no IPO feito pelas duas casas. Mas a tradição dessas duas casas, uma com mais centenária e a outra jovem ainda, criada em 85, portanto com 28 anos, 23 anos de vida, né? E eu diria para os senhores que, na realidade, essas duas casas vieram se preocupando com aquilo que, na minha opinião, é a espinha dorsal do mercado financeiro. Credibilidade, liquidações através das suas clearings, todas elas extremamente bem classificadas, no sentido de bem trazer a tranquilidade naquilo que é fundamental, que são as liquidações financeiras. Ambas tiveram a competência de se preocupar desde o primeiro momento com esse fator. Esse fator levou naturalmente, dentro da conjuntura do Brasil, que o Brasil viveu ao longo desses anos todos, a uma situação privilegiada, no sentido, repetindo, de credibilidade e confiabilidade. No momento que você tem um quadro macroeconômico, que estamos vivendo hoje nesses últimos 15 anos, onde a credibilidade do Brasil mudou. Antigamente se preocupava, e muitos dos senhores ouviram, e eu muitas vezes, não, o Brasil vai quebrar, o Brasil não vai pagar sua conta, ele vai dar o calote. Nunca mais se ouviu isso. Moratória, esse tipo de coisa. Não existe mais essa palavra. Primeiro, a democratização do país, e o país hoje é um país democrático, o que também é importantíssimo para os parceiros internacionais, mesmo os nacionais, saberem que nós temos aqui o respeito às regras, né? Através de um modelo democrático claro, muito transparente, inclusive, não é? A partir daí, o que valeu foi a competitividade do mundo, a liquidez que o mundo viveu durante esses últimos anos, e nós crescemos dentro desse quadro. E tem fatores significativamente importantes que são os números macroeconômicos. Esses são hoje considerados extremamente saudáveis. Nunca eu vi risco Brasil a 200 pontos. Na minha história de 40 anos de vida profissional. Eu nunca vi uma inflação controlada em patamar de país civilizado, 4,5%, 4%. Eu nunca vi, digamos, um apetite internacional, não a curto prazo, apenas para fazer especulações de caráter de taxa de juros, não é? Nesse sentido internacional e Brasil. Então, isso tudo está acontecendo de uma maneira extremamente eficiente, onde as importações estão crescendo racionalmente, não é importando bugiganga, ao contrário, é importando equipamentos para melhorar a produção do parque industrial brasileiro. Da outra qualidade. Outra qualidade, isso nos tranquiliza um pouco, até mesmo numa discussão mais profunda que está acontecendo agora em relação à demanda aquecida, em função naturalmente da melhora de qualidade de vida, de renda per capita, tudo isso, vem a demanda. Agora, se a indústria, o parque industrial não tiver em condições de atender essa demanda, você já está preocupado o lado inflacionário. Mas eu acredito ainda, pelos números que eu tenho visto na Fiesp, da qual eu participo também como conselheiro, eu tenho visto que há um certo grau de equilíbrio entre produção e demanda. Portanto, apesar disso, o Banco Central fez um trabalho excepcional e eu diria, com muito carinho em relação ao presidente do Banco Central, que eu acho uma pessoa extremamente competente,
eu diria que ele fez um trabalho, uma lição de casa excepcional. Excepcional. É claro que ele encontrou um ambiente do governo anterior muito saudável. Fez coisa do governo passado extraordinária, né? Inclusive a credibilidade que começa o câmbio flutuante, que hoje é crítica de muita gente, mas não tem jeito. Não é o real que está valorizando, é o dólar que está desvalorizando em relação ao mundo. E isso nós vamos ter que sofrer, essa realidade que ela atrapalha o exportador, mas ela ajuda o importador, inclusive na recomposição do seu parque industrial, né? Então, eu acho que a partir daí, você percebe, e temos ainda uma taxa de juros elevada, uma taxa real significativa de 7%, que no mundo não existe isso, mas isto, por outro lado, foi importante porque as empresas que iniciaram o seu processo de crescimento saíram do crédito a custo de dinheiro caro e entraram no mercado de IPO, um mercado de ações, cujo dinheiro é mais barato e cujo você tem uma democratização do seu capital. Então, tudo isto reflete significativamente nas duas casas. Uma, derivativos, e onde tem também um aspecto fundamental, que é a negociação de ativos de commodities, que são, eu acho que ainda está em fase de crescimento, é lento esse crescimento, no mundo já não é assim. Os Estados Unidos têm diria, uma liquidez nesses mercados extraordinária, e em sendo o Brasil, na minha leitura, né, o país que vai mais se beneficiar em produção agrícola, não tenho dúvida, vai ser... Onde apresenta as condições mais favoráveis. Sendo um país que você tem 70% do ano ensolarado, quer dizer, um país beneficiado por Deus, né? Uma coisa fantástica. Tem fartura de água. O único lugar que eu ouvi dizer que tem água melhor que aqui é o Tibete. Eu não sabia, mas é verdade. E a grande discussão hoje na China é por causa disso. A China está querendo ver o Tibete do lado da água pura, né? Que ele já não tem, a China já não tem, os rios todos estão poluídos. Então, tudo isto levou as bolsas a crescerem muito. Volumes financeiros adequados. Hoje a bolsa é quinta e sexta, se não me engano. A bolsa de valores tem uma posição no mundo como as maiores bolsas. A BMF é a quinta maior do mundo de derivativos. A soma das duas nessa fusão inteligente, que eu entendo, primeiro os IPOs foram concretos, né? Cada um fez o seu IPO de perfil, a demanda foi enorme. Foi surpreendente, e agora em janeiro, não foi isso? Foi em janeiro, mas aí é que está, quando a gente fala... Outubro de 2007, foi começou Bovespa, né? Depois janeiro, final do ano foi BMF, foi, exatamente. Foram passos tão rápidos, né, assim, para quem está fora, como é meu caso. Tudo aconteceu em 2007. Foi um negócio tão surpreendente, de repente caminha-se para um protocolo de fusão de bolsa. Apesar de que a preparação desses IPOs é muito demorada. Claro, então, eu acredito que deve ter demorado, aliás, e com muita, e na minha opinião... Desmutualização e mais... Exato, tudo isso foi todo feito. O procedimento preparatório para as ofertas públicas, né? E com muita maturidade, porque não houve vazamentos, não houve discussão, a coisa aconteceu de uma maneira muito transparente, como, aliás, exige todas as... Unânime, não é? Unânime, então, muito importante. Eu acho que não é muito comum, né? A iniciativa de promover o IPO foi unânime. Unânime. Com tantos interesses. Conselheiros e acionistas. Mas é que está. De um lado também não foi tão difícil, porque os acionistas, eu digo, os detentores de títulos patrimoniais de uma casa e da outra... Tinha interesse também. E também eram mais ou menos os mesmos, né? Você tinha algumas variações pequenas, mas a grande maioria, na média, eram os mesmos detentores, né? Então, tudo isso foi muito bem feito, muito bem organizado, e agora vem a segunda fase, inteligente, na minha opinião, que é a fusão. A fusão ela vai dar uma redução de custo e, naturalmente, vai avançar muito na produtividade e nas pesquisas e na descoberta de novos produtos. E eu tenho para mim que a BMF ela tem um quadro ainda mais singular. Qual é? Ela tem muito a dar ainda em produtos novos, né? Então, o crescimento desse conjunto de coisas, uma tendo sinergia com a outra, inclusive na qualidade das clearings, não é? Eu acho que nós vamos ter aí, e claro que são passos, eu acho que no futuro ainda tem mais não é? Mais ajustes a serem feitos, muito importante, não é? E vai ser muito importante também na compensação até dos resultados, no próprio crescimento da nova Bolsa, né? Perfeito. E eu acho que, paralelamente ao crescimento do mercado. Pois é, né? E quem se
beneficia com isso é o país. É o investidor, é o país. Agora, a Bolsa, eu estava brincando aqui um pouco, particularmente. E esse olhar ganancioso que todo capitalista tem, e faz parte do bom senso e da saudabilidade, diria assim. Essa é a virtude. A virtude, eu diria que é o componente também importante. É o seguinte, a Bolsa deixou de ser caça para ser caçadora. Eu estava brincando aqui com vocês, mas é verdade. Por quê? Ela era um olho gordo de bolsas europeias, bolsas americanas, em cima desse mercado, na minha opinião, é palpável e vai ter um grande emergente, vai ter um grande... E depois não é, a cultura do brasileiro, a cultura do sistema financeiro brasileiro é muito elevada. O sistema brasileiro no mundo, depois de uma limpeza que foi feita anos atrás, todos se recordam, fusões aconteceram, incorporações de bancos, etc., e a liberdade de bancos estrangeiros atuar no Brasil, isso trouxe uma solidez no sistema financeiro. O sistema financeiro brasileiro é um dos mais sólidos do mundo. E que foi muito criticado na época do PROE, foi incompreendido, e hoje os Estados Unidos, que tem suas limitações, tentam fazer operações parecidas com... E fora do tempo. E fora do tempo. Essa solidez agora nessa crise. Nessa crise da... Você não tem banco brasileiro envolvido. Eu vou encerrar esse primeiro bloco do programa, convidando vocês a nos acompanhar. E vamos para a rua, vamos escutar a opinião do pessoal que trabalha na Bolsa, do pessoal que circula por aí. O que eles estão achando sobre essa fusão? Bom, a primeira coisa que a gente pode falar da fusão da BMF com a Bovespa é sobre a sinergia da operação. Porque as duas, a gente está analisando e pensando, a gente está vendo que deve ter uma economia de custos com elas duas juntas de uma ordem de uns 20%. Essa seria a primeira grande benefício da fusão. Segundo, é que há um processo natural das duas, porque o crescimento de uma, tanto o crescimento de outra separado, elas iam acabar atuando nos setores da outra. Por exemplo, a Bolsa de Valores ia acabar tentando fazer alguma coisa no mercado futuro e a BMF acabar fazendo alguma coisa no mercado à vista. Como era esse processo de crescimento, uma ia acabar atrapalhando a outra, foi bom as duas estarem juntas, que as duas juntas, numa empresa só, grande, com custos menores, vão poder operar e crescer juntas no mercado, porque ela, apesar de ser a terceira bolsa mundial em valor de mercado, elas têm muito ainda a crescer de quantidade de negócio. O programa Direito e Globalização tem o apoio cultural do blog do Martim Sampaio. Quando um bem cultural é roubado, perdemos parte importante da nossa identidade e da nossa história. Proteja o patrimônio cultural brasileiro. Veja no site do IPHAN a lista e as fotos dos bens procurados. Comprar e vender peças de arte ou antiguidades roubadas é crime. Governo Federal. Brasil, um país de todos. A análise da globalização e seus reflexos sobre o direito. A abordagem de temas atuais, com a participação de especialistas na área. Direito e Globalização, com Martim Sampaio e Fábio Canton. Toda segunda-feira, das 7 às 8 da noite. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Você também pode assistir à TV aberta pelos canais 9 da NET analógico e digital, 72 ou 99 analógico da TVA e canal 186 da TVA digital. TV aberta São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje discutindo o tema a fusão da Bovespa com a fusão com a BMF. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos especialistas. A meu lado, na minha frente, desculpe, doutora Luísa Rangel de Moraes, advogada e especialista. Doutor
Manuel Pires da Costa, que é ex-presidente da BMF e ex-vice-presidente da Bovespa. E também ao meu lado o Dr. Arnoldo Valde Filho, que é advogado e especialista também nesse tema. Nós estávamos discutindo, no primeiro bloco, sobre o que representou para o mercado a fusão dessas bolsas, o que está representando para a economia brasileira. E eu vou começar com uma pergunta para a doutora Luísa aqui, que eu gostaria, que é especialista no tema, eu gostaria de saber o seguinte: nós estamos ingressando numa modernidade, uma nova modernidade, com fundamentos sólidos da economia. O que para os empresários brasileiros pode representar essa bolsa nova que vem se colocando aí? Na verdade, não só para os empresários, como para os investidores em geral e para o nosso país, eu acho que a grande representatividade de todo esse processo que começou em 2007 é a democratização do capital. Isso traz vantagens não só ao empresário, porque tem acesso a uma comunidade de pessoas ávidas a investir num mercado como o doutor Manuel Pires da Costa ressaltou no bloco anterior, um mercado com credibilidade e confiança, mas um mercado que hoje está aberto ao público, que permite a inclusão do trabalhador, da mulher, do pequeno acionista, porque não há muito tempo atrás nós tínhamos um mercado absolutamente estreito, basicamente representado por poucos acionistas, poucas empresas familiares que detinham 90%, 80%, 70% do capital das empresas, ou seja, um mercado estreito, em que o acesso à pessoa física era praticamente inviável. Havia, inclusive, movimentos, desde a criação da CVM, de trazer o pequeno investidor para o mercado, e muitos passos foram dados nesse sentido. Mas a Bovespa, há mais de 5 anos, vem promovendo esse tipo de integração cada vez mais efetiva. E isso traz ganhos, sim, ao país, porque traremos aqui, se Deus quiser, o Investment Grade para o nosso país. Vamos ter, eu acho que isso é praticamente certo diante desse crescimento. E a fusão das bolsas é um coroamento desse processo que vem crescendo. Nós podemos dizer que há 30 anos tentamos crescer, mas que nos últimos 15 anos conseguimos alavancar bastante, e nos últimos 5 anos eu acho que foi uma espécie de boom na minha ótica. Na verdade, essa oferta pública inicial, o IPO da Bovespa e o IPO da BMF demonstraram claramente como o nosso mercado já estava preparado, muito bem preparado, para essa transformação. Para sair de uma bolsa que era uma associação civil congregando corretores que tinham seus títulos patrimoniais e também administravam a bolsa, para uma bolsa que é companhia aberta e que é entidade autorreguladora também. E consegue exercer essas duas atividades com uma performance incrivelmente bonita e eficiente. Então, acho que hoje, para o empresário, a capitalização da sua empresa está muito viabilizada. Ele não precisa mais recorrer a juros extorsivos e pode capitalizar a sua empresa hoje tranquilamente no mercado. Basta se ver que no ano de 2007 nós tivemos um número enorme de empresas que abriram seu capital. É isso que eu queria falar. Eu queria falar um pouco sobre número para a gente ter uma ideia do que é isso. O que era a Bolsa, vamos dizer, de 5 anos atrás, quantas empresas tinham e quantas empresas tem hoje, que eu acho que é um dado interessante para dimensionar esse crescimento. Eu não sei números exatamente. Mas é uma estimativa. 450 companhias, se não me engano. Hoje nós temos exatamente 450 companhias, então, mais de 100 no novo mercado. E veja bem, com a liquidez, em 3 ou meia dúzia de empresas você tinha liquidez. Nas grandes empresas, como Vale, Petrobras. Era clássico. Ampliou muito. Como disse bem a doutora Luísa, é o seguinte: hoje nós temos a democratização de fato. Quer dizer, você tem o acesso. Agora, quando alguém diz, não, isso aconteceu muito em função da liquidez do mercado externo, também acho, o mercado externo está muito líquido, mas aconteceu também um fato muito importante. Houve no Brasil uma melhora de qualidade de vida, uma melhora
de poupança interna. Essa qualidade de vida, essa qualidade de poupança interna, também está se traduzindo nos mercados como um todo. E uma coisa fundamental, crédito. Crédito que não aconteciam por razões óbvias, a inflação era uma, que também as bolsas não existiam por causa da inflação. Hoje, a inflação tendo sido tomada, domesticada, eu diria assim, a números civilizados, ela permite, primeiro, o alongamento do crédito. Você compra carro a 72 meses. 6 meses já estão vendendo. É um negócio, a classe popular, que tinha menor poder aquisitivo, agora. Então, o crédito, por que ele é viável hoje? Porque realmente a inflação permite que você preveja, né, por um período maior, o que vai acontecer na economia do país. E a família se planeja, o consumidor... Planejamento, etc. E você joga, eu acho que tem um dado que é importante, que você joga uma classe social, que é a chamada classe C, para o mercado consumidor. Já está no mercado. Já está no mercado. Na bolsa. E já está na bolsa. Mas hoje, através dos clubes de investimento, que são pequenas poupanças, isso já está acontecendo e é um trabalho de longo prazo feito pela Bovespa, desculpa. Mas, Manuel, não só através do clube de investimentos. Eu acho que recentemente o governo deu o exemplo ao autorizar que as pessoas, quando foi vender uma participação expressiva numa de suas empresas, que controla a Vale do Rio Doce, ele autorizou que o próprio público utilizasse o FGTS. Perfeito. Eu acho que isso daí foi o maior exemplo de democratização desse mercado. Corretíssimo. Sim, o trabalhador pôde ficar incluído, então, nesse sistema. Ele passou a ser um capitalista, né? Passou a ser. Então, e foi um grande negócio, porque, porque a Vale do Rio Doce multiplicou, né? E foi Petrobras também. E até no PAC. No PAC também você tem um fundo de investimento, FGTS, para investir no programa de aceleração do crescimento. Exatamente. Agora, você veja bem que interessante, é um país que ele faz coisas novas, ele está criando coisas novas. Está aí um exemplo típico, que eu até esqueci de citar, muito bem lembrado. Agora, quando ela fala em investment grade, quer dizer, ou seja, o país passa a ser crédito internacional numa linha que não precisa consultar muita gente, ou seja, esse país eu posso investir, não precisa estar consultando. Isto é uma tradução, na minha opinião, é sinônimo de mais recursos. Né? Isso tem que ser bem canalizado. Agora, quando eu falei rapidamente, eu gostaria de terminar aqui no capítulo anterior, que eu estava conversando, eu estava dizendo que as bolsas, agora com essa fusão, que vão ter 20 bilhões de patrimônio, 20 bilhões de dólares de patrimônio, a terceira do mundo, passam a ser as duas juntas a terceira do mundo. Isso é fantástico, esse dado é fantástico. E olha, terceiro do mundo em termos de capital, em dólar, né? Em patrimônio de fato, em dólar. Não é? Então, isso ela passa a ser, e nós estávamos comentando anteriormente, será que ela teria apetite para buscar outras bolsas fora do Brasil? Seguramente. Hoje ela vai buscar, eu não tenho dúvida, não sei, deve ser projeto, não conheço detalhes, mas eu não tenho dúvida que o sentimento de quem passou por lá há 6 anos, como presidente daquela casa, aquela casa sempre foi determinada a crescimento. O crescimento hoje que nós temos é na América do Sul. Nós temos vários países que poderão ser objeto de uma interligação, não digo aquisição pura e simples, mas de uma interface, de uma ligação, de uma participação acionária das bolsas. Até para fazer frente às grandes bolsas aí. Seguramente, porque se isso não acontecer, vai acontecer com os grandes bancos. Vai ficar pequena e vai ser engolida um dia. Então ela saiu na frente. Ao fazer esta fusão, ela reduz custo, aumenta a produtividade, tem um patrimônio... Ganha escala, um patrimônio invejável, 20 bilhões de dólares não é pequeno, é o terceiro do mundo, em termos de bolsas, e ela passa, naturalmente, a namorar algumas bolsas da América do Sul, com certeza, não tenho dúvida, poderá não ser amanhã, mas será um dia, a curto prazo. Mas essas bolsas acabam sofrendo a concorrência direta, né? Sem dúvida. E depois não é, o Brasil está começando a ser adulto na sua moeda. Então, já tem mecanismos, por exemplo, que você faz a compensação, você está exportando. Ao exportar, você tem que ter uma linha de crédito para exportação e vice-versa para importar. Isto pode ser atenuado com um projeto que já existe, já bem adiantado. Argentina, por exemplo, qual é o saldo entre quem tem a receber ou quem tem a pagar? É X. Liquida na sua moeda local. Então, se a Argentina tem um crédito a receber de R$10 e de 10 pesos, ela vai receber 10 pesos. Se o Brasil tem reais, é 10 reais. Então, não precisa converter
não precisa converter em dólar para o dólar virar peso, para o dólar virar real. Você entendeu? Isso tudo vai simplificar através dos mecanismos que as bolsas já têm. Ela já está na Euroclearing, ela já está nos mercados internacionais como um todo. Então ela vai ter esta facilidade, e isto nada mais é do que ingressar o Brasil no mercado internacional de forma adulta e responsável. Ok, vou interrompendo por aqui o segundo bloco e vamos novamente para a rua para escutar a opinião do pessoal. E aguardo vocês no terceiro bloco desse programa que está interessantíssimo. Até lá e obrigado. Bom, primeiro eu acho excelente para o país e principalmente para São Paulo, né, que é essa grande metrópole e concentra realmente a grande quantidade, é a locomotiva do país, né? Então o fato de você ter aqui a concentração da Bolsa de Valores, eu acho excelente para os negócios do Brasil e do mundo. O programa Direito e Globalização tem o apoio cultural do blog do Martim Sampaio. A análise da globalização e seus reflexos sobre o direito. A abordagem de temas atuais com a participação de especialistas na área. Direito e Globalização, com Martim Sampaio e Fábio Canton. Toda segunda-feira, das 7 às 8 da noite. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Você também pode assistir à TV aberta pelos canais 9 da NET analógico e digital, 72 ou 99 analógico da TVA e canal 186 da TVA digital. TV aberta São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Este é o terceiro bloco. Estamos discutindo a fusão da Bovespa com a BMF. E hoje estamos sendo recebidos aqui no escritório do Dr. Arnold Valde Filho, e presentes nessa discussão está a doutora Luísa Rangel de Moraes, que é advogada, especialista no tema, Dr. Manuel Pires da Costa, ex-presidente da BMF e ex-vice-presidente da Bovespa, e Dr. Arnold Valde Filho, o que nos recepcionou aqui em seu escritório. Muito obrigado, antes de mais nada, pela essa recepção aqui. E gostaria de começar com uma pergunta que você levantou um tema bastante interessante, que foi a possibilidade nas privatizações dos brasileiros trabalhadores utilizarem o seu fundo de garantia. Eu gostaria, já que o senhor falou sobre isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre se as privatizações contribuíram ou não para esse cenário macroeconômico que nós estamos vivendo agora. Olha, eu acho que tanto a privatização como também o constante processo de parceria público-privada vem contribuindo em muito, e eu diria até que se nós hoje temos problemas de infraestrutura, esses problemas foram em muito mitigados pela privatização já realizada nesses últimos 15 anos. Porque isso, nos últimos 15 anos, possibilitou que hoje nós tenhamos uma rede elétrica e companhias distribuidoras de eletricidade do primeiro mundo. Todas as empresas estrangeiras estão aqui na área de distribuição da eletricidade. Aliás, foi até uma pena que só se privatizasse a distribuição, não se privatizasse a geração. Se a geração tivesse sido privatizada lá atrás, talvez nós não tivéssemos esse problema do apagão elétrico, não dependêssemos, como diz o nosso ministro Lobão, de São Pedro também, não obstante todos os esforços que vêm sendo feitos pelo governo e que são muito louváveis, mas o fato de não privatizarmos a geração está nos dando problemas hoje porque os investimentos necessários não foram feitos à época. Não por culpa ou dolo, mas porque não haviam recursos. Então, a privatização foi muito importante. Nós temos uma telefonia hoje de primeiro mundo, somos quase vanguardistas nessa área de telefonia, eletricidade, estradas. Nós recentemente privatizamos várias estradas e vieram
todas as empresas estrangeiras investir aqui no Brasil. Então, isso mostra que é uma forma de atrair o capital estrangeiro e de você financiar a infraestrutura com recursos baratos, que não saem do contribuinte, mas que saem dos investidores. Então, empresas que estariam quebradas, porque muitas vezes a gestão política não é exatamente a gestão corporativa, que hoje o novo mercado impõe, eu acho que todas essas empresas não estariam na situação em que estão, não estariam prontas para atrair tantos investidores e nós estaríamos com problemas sérios nessas áreas todas que são áreas de infraestrutura, áreas importantes e que esses investimentos têm que continuar e, para que continuem esses investimentos, as empresas têm que ser atrativas para os investidores. Sem dúvida. Agora, doutor Manuel Pires da Costa, uma dúvida que eu tenho é a seguinte: nós estamos festejando muito, eu acho que com toda a propriedade, essa fusão das bolsas e saudando essa saúde que o capitalismo brasileiro está atravessando. Mas não podemos esquecer que nós vivemos num mundo globalizado e nós temos fortes competidores. Um dos fortes competidores seria a China. Nessa equação toda, como o senhor enxerga a China dentro dessa equação brasileira, a Bolsa Americana? Como é que fica isso? Rezando para que a China continue crescendo. Porque a China, em última instância, nesse momento tão difícil que os Estados Unidos vivem, ela vai ser a responsável por maior ou menor crescimento do mundo. Não é? Então, a China, embora preocupada com a sua inflação também, ela continua com a intenção de continuar crescendo. Não nas mesmas números do passado, que eram números extremamente, era consumidor de tudo, cimento, aço, tudo, mas continuará sendo, sem dúvida nenhuma. E nós que exportamos commodities, nós temos, digamos assim, a necessidade da continuidade do seu crescimento. Agora, eu acho que existe a contrapartida, ela exporta muito também, ela tem um lado positivo para alguns casos. Então eu vejo que o mundo realmente vai sentir esse momento grave que o Estados Unidos está vivendo, principalmente na liquidez, que ela se torna menor em função da busca de risco, menor, ninguém mais quer, nesse momento, ser, digamos, um avalista de um produto novo, cujo risco esteja inserido. Então, vai ser mais lento, talvez, essa liquidez seja menor. Mas o crescimento da China é fundamental. E essa competitividade que a gente vê é uma competitividade difícil, porque na exportação ela é imbatível. É imbatível. Mas a desvalorização do dólar, por outro lado, ela torna a dívida americana menor. Também tem as compensações. Agora, para o Brasil, eu não vejo. O único problema nosso, realmente, é a preocupação do consumo de matérias-primas, eu digo de commodities, ferrosos, não ferrosos, agrícolas, etc. Isso é importante para nós. Isso vai definir o crescimento do Brasil. Mas eu acho que o Brasil vai ser um dos países que menos vai sofrer com essa situação que nós vivemos hoje. Ela vai depender muito da China ter a sua continuidade tranquila, no sentido de absorção desses produtos. Mas ainda é válida aquela máxima que se dizia alguns anos atrás, um espirro nos Estados Unidos, uma pneumonia aqui? Ou isso já está mitigado? Não existe mais. Eu acho que hoje a situação é impressionante. Em tão curto tempo, todo mundo dizia, mas é impagável a dívida brasileira. Todo mundo dizia isso. Hoje você vê que ela está com uma reserva suficiente para ter uma vida tranquila, em moeda forte, menos forte hoje, mas é forte que é o dólar, que vai continuar a ser questão de time. O euro e o dólar são as duas moedas que não vão ter a sua importância, não têm a sua importância e vão continuar tendo. O euro se valorizando um pouco a mais do que devia, porque isso cria um problema sério na Europa. Já estamos sentindo na exportação, como nós estamos sentindo em relação ao dólar. Mas o que eu acho é que essa história é um pouco diferente. É claro que nós é um parceiro importante, mas já não é tão importante como foi os Estados Unidos. Em matéria de importação, decresceu bastante. O Brasil abriu novas fronteiras, tanto África, quanto Ásia, quanto Europa. Eu acho, e a Europa continua sendo ainda o maior importador do Brasil. Mas, de qualquer maneira, isso já não é mais aquele problema grave. Não, porque não temos dívidas lá fora, nossa situação é muito tranquila, reservas altíssimas, portanto, eu acho que nós vamos ter muita atenção na inflação, nós temos que ter muita atenção
em manter os números macroeconômicos no momento, gastar menos, o Estado gastar menos dinheiro, que aliás está sendo revisto. Essa é uma grande revisto. preocupação nossa. Eu acho que eu diria que a maior preocupação do momento é segurar esse déficit interno. Né? É isso que eu ia falar. Dívida interna que eu acho que realmente pode balançar. E a reforma tributária, né? E a trabalhista, como o senhor estava falando aí da pouco. Mas tem algumas reformas ainda prioritárias. Que são muito importantes. E ainda vejo a reforma política como uma das mais importantes. A política eleitoral, a reforma eleitoral é muito grave. É antecedente, né? Pois é. Agora, você legislar em causa própria, o Congresso é complicado, mas eu acho que tem que acontecer um dia, até desproporcionalidade que tem a representação dos estados. Eu acho que, sem crítica, naturalmente, porque isso foi um momento da história do Brasil, mas a representação no Senado, por exemplo, não pode ser idêntica em determinados estados com outros estados. Então, não vou mencionar nomes, mas eu acho que tem que ser revisto. Isso é difícil, não é fácil. Mas, de qualquer maneira, eu estou com a senhora, acho pleno acordo isso. Eu acho que tem que ser revisto, são os custo Brasil, né? Na reforma tributária e fiscal e o custo do Estado. Tem que, agora, como mencionou bem o doutor Arnoldo Wald, a história começa favorável ao país no momento das privatizações. Esse foi o grande momento. Não tenha dúvida. E eu sou obrigado a dizer, com muito cuidado, mas com uma consciência muito tranquila, quem iniciou esse processo foi um presidente que, lamentavelmente, não terminou o mandato. Mas iniciou o processo. Ele abriu os portos, ele disse que os carros brasileiros não estavam adequados, ele fez coisas que nenhum homem, talvez, não que ele não tivesse bom senso, mas tinha uma visão diferente dos outros. Mas eu tenho certeza que muito pouca gente faria o que ele fez. Foi o primeiro passo. A abertura dos portos. Ele quebrou uma regra. Talvez, até pela personalidade dele, isso tenha sido possível. Quem vai fazer o julgamento, na verdade, vai ser a história. Vai ser a história. E isso aí vai... Eu vou encerrar agora o terceiro bloco, vamos para a rua também escutar a opinião do pessoal sobre esses temas aqui levantados. E voltamos no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Até lá e obrigado. Com certeza vai atrair mais investimento externo. Atraindo mais investimento externo, melhora a economia. Imagina se a gente tivesse um país muito mais politizado, cobrando o que nós temos direito, e essa bolsa era para ser a maior do mundo, não era para ser terceira atualmente. O programa Direito e Globalização tem o apoio cultural do blog do Martim Sampaio. A análise da globalização e seus reflexos sobre o direito. A abordagem de temas atuais, com a participação de especialistas na área. Direito e Globalização, com Martim Sampaio e Fábio Canton. Toda segunda-feira, das 7 às 8 da noite. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Você também pode assistir à TV aberta pelos canais 9 da NET analógico e digital, 72 ou 99 analógico da TVA e canal 186 da TVA digital. TV aberta São Paulo. Estamos no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Lembrando a vocês que esse programa pode ser assistido ou acompanhado no canal 9 da NET, analógico digital, 72,99 da TVA e no 186 da TVA digital, ou pelo site www.ultimainstancia.com.br. Nós estamos falando hoje sobre a fusão da Bovespa com a BMF e estamos recebendo hoje a doutora Luísa Rangel de Moraes, que é advogada, Dr. Manuel Pires da Costa, ex-presidente da BMF e ex-vice-presidente da Bovespa, e Dr. Arnoldo Wald Filho, que é advogado. E a doutora Luísa falou uma coisa muito importante, que para a gente que eu acho que dá um bom fechamento aqui na nossa discussão, a necessidade de reforma. Falou da política, trabalhista e tributária. Na sua visão, qual seria cronologicamente a prioridade? Ou se é que dá para estabelecer isso, né? Eu não sei se dá para estabelecer exatamente uma prioridade, mas eu acho que, efetivamente, teríamos que começar pela reforma política. Eu acho que o doutor Manuel Pires da Costa enfatizou isso anteriormente, e é verdade.
nós precisaríamos trazer um certo equilíbrio ao legislativo na representatividade dos estados. Isso é muito importante porque isso vai influenciar diretamente na aprovação das demais reformas, porque, no fundo, você vai girar em torno desse mesmo problema. Há uma certa resistência que se cria a partir dessa desproporção em relação à representatividade, principalmente no Senado dos estados. Mas a reforma tributária, a meu ver, é uma das principais reformas que devem ser colocadas em prática em seguida ou até prioritariamente, porque a reforma política eu acho que é quase um sonho, né? Na verdade, não se tem muita certeza de que isso possa acontecer, principalmente na conjuntura atual. Mas a reforma tributária é essencial, porque hoje você tem uma necessidade enorme de trazer uma tributação mais justa. Nós somos um dos países que tem a maior tributação e essa tributação influencia diretamente no investimento e ataca principalmente a classe média, não é? É o trabalhador, o assalariado, e isso eu acho que dificulta também o desenvolvimento. É muito importante que essa reforma tributária seja levada a sério e dos moldes em que ela vem sendo desenvolvida pode resultar numa distribuição mais efetiva até de renda. Isso eu acho que é muito importante. A reforma trabalhista também tem seu espaço e também é muito importante para justamente tentar evitar esse problema que nós temos hoje do desemprego. A carga tributária sobre o trabalhador, na verdade, sobre o empregador, dificulta também essa inclusão do trabalhador no mercado, porque cada vez mais você tem a economia informal atuando, e isso, na verdade, está diretamente ligado ao tributo e à legislação tributária, que precisa ser modernizada e que precisa ser trazida para uma realidade do nosso país. E essas reformas todas em conjunto, e eu acho que nós estamos num clima muito propício para isso, porque quando você está numa fase de desenvolvimento, numa fase de crescimento, é mais fácil ter, na verdade, até apetite para tentar melhorar e promover uma reforma do que quando você está numa fase de recessão, numa fase de depressão econômica. Então, nós estamos acreditando que todo esse movimento, inclusive gerado pela própria movimentação das bolsas, trazendo essa fusão e trazendo esse movimento econômico muito forte, pode também ser uma alavanca para essas reformas, porque tudo interage e as bolsas são sempre um espelho do país. E, na verdade, o nosso espelho hoje é dos mais promissores em relação ao desenvolvimento econômico. Isso eu acho que pode trazer outras reformas e outras melhorias e aprimoramentos em outras áreas, né? O senhor acredita nisso? O senhor tem essa opinião? Eu acho absolutamente correto o que ela disse. Eu acrescento, inclusive, que realmente uma das coisas que o empresário sente profundamente é essa informalidade e que leva o empresário à ilegalidade. Exatamente. Ele usa instrumentos que fogem à ortodoxia legal e, na realidade, ele cria um movimento negativo a ele, porque o objetivo do empresário é lucro, a obrigação dele é ter lucro. Esse é o capitalismo, se não tiver, ele não serve. Então, com essas dificuldades todas, eu tenho a impressão, a informalidade leva a isso, e a falta da reforma trabalhista é um efeito direto, porque o custo é altíssimo, e mal utilizado. A gente vê que tudo isso é mal utilizado, inclusive pelo Estado. Então, quanto menos você tiver, mais você vai alavancar digamos, as vagas, né, para emprego, os postos de trabalho, e, portanto, você vai levar a uma situação de produtividade maior, melhor, mais adequada, com resultados melhores, que vem em benefício de toda a sociedade, porque o empresário paga os seus tributos. Agora, eu voltando ao tema, né, que eu acho que é o tema que nós elegemos hoje aqui, eu acho que nós temos algumas coisas importantes, inclusive na reforma tributária. As bolsas de fiscal e tributária, as bolsas têm trabalhado muito no sentido de evitar, porque a partir de agora são empresas de capital aberto.
né? Mas é um mercado de risco, então tem que ser observado com muita cautela pela autoridade, no sentido de que essa alíquota seja proporcional ao risco que a sociedade tem nos seus investimentos. Então tem que ser uma coisa para não matar a galinha dos ovos de ouro. Eu acho é uma coisa importante. Acho que as bolsas vêm fazendo isso com muita habilidade, desde a sua criação, com muita competência, com um trabalho muito forte junto ao Congresso Nacional de apresentação das dificuldades, e tem sido entendido dessa maneira, não é? Então eu vejo com muita importância essa preocupação no aspecto tributário. Além do que, eu acho que o Estado tem que se conscientizar que seus custos têm que ser menores, não é? As privatizações já iniciaram um processo importante, as empresas privatizadas hoje têm uma importância brutal no Brasil e nos mercados acionários. São papéis muito requisitados e disputados, portanto, o que quer dizer isso? Evidencia a boa qualidade da gestão. Então, eu acho que quanto mais se privatizar, estamos no melhor caminho. Não adianta parceria do Estado com o setor privado, isso não funciona, tem que privatizar mesmo. Então, eu acho que, tendo empresa, e nós sabemos que existem algumas outras, devemos fazê-lo, e estou vendo com muito bons olhos a preocupação do ministro da Fazenda, e do Planejamento, querendo reduzir de uma maneira muito forte o custo Brasil, no sentido do custo operacional do país, não é? Isso vem em encontro a tudo que o mundo gostaria de ouvir, e nós brasileiros mais ainda. Essa é a música que nós gostaríamos de ter sempre, e parar devagarzinho baixando a taxa de juros a níveis compatíveis, porque a taxa de juros elevada também é um processo prejudicial. Então nós temos, eu acho, mas isso tudo eu fico muito feliz de sentir que está se consolidando e o Brasil está caminhando de uma forma muito vigorosa. Eu vou pedir, nós estamos caminhando para o encerramento final, nós temos 4 minutos, eu vou pedir, começando pela doutora Luísa Rangel de Moraes, suas considerações finais. Diante do tema que nós elegemos hoje, acho que a palavra-chave é democratização. Na minha ótica, é o resultado, na verdade, de todo esse processo. A democratização do capital e a inclusão de todos no mercado de capitais brasileiros. Obrigado. Doutor Manuel Pires da Costa. Olha, eu faço das palavras da doutora Luísa as minhas. Eu acho que a democratização, o processo de democratização, a inclusão social, esse é o objetivo maior de todos nós. Agora, eu acredito que nós temos um trabalho enorme a fazer ainda nos mercados agropecuários, na agroindústria. Eu acho que a agroindústria representa hoje mais de 40% do PIB. Ela não pode, eu acho que em momentos, já vimos em vários momentos, a agricultura ser o palavrão, né? Aquele que complica, aquele que faz, porque, lamentavelmente, a gente sente assim, porque através da agricultura e da produção agrícola que você reduz a inflação, permitindo que você tenha abundância, né? de comida, arroz, feijão, carne, etc. Então, e o Brasil está fazendo isso com muita qualidade. A Embrapa, hoje, na minha opinião, é talvez das instituições mais importantes desse país. Ela permitiu a produtividade em todos os segmentos da agricultura e da pecuária. Então, a produtividade no setor da carne, por exemplo, é qualquer coisa de anormal. Hoje o Brasil é maravilhoso em termos de produção de carne. Ele é o maior exportador de carne do mundo, seguramente hoje é, e, portanto, ele tem que continuar com esse caminho, que eu acho que é o caminho natural do Brasil. O Brasil nasceu como um país agrícola por excelência e vai ser eternamente esta figura importante que o mundo precisa, que é comer bem. E gostaria de escutar agora as palavras de encerramento do Dr. Arnold Valde Filho. Por favor, doutor Arnold. Bom, para encerrar, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a presença aqui da doutora Luísa Rangel de Moraes, do doutor Manuel Pires da Costa, que abrilhantou o nosso debate, e constatar o seguinte, de tudo que foi exposto aqui. O nosso país está num momento ímpar. Parece até que ele descolou do resto do mundo com relação à palavra crise. O país está crescendo, as empresas estão crescendo, o capital fluindo para o mercado, enfim. E hoje, pela manhã, eu li nos jornais algo que me deixou preocupado. É o ressurgimento do projeto de imposto sobre grandes fortunas.
Isso realmente é um retrocesso. Esse foi um imposto que não deu certo em lugar nenhum do mundo, inclusive causador do êxodo total de capital e de capitalistas da França. A França, que era um país onde tinham muitos investimentos estrangeiros, com a legislação de imposto sobre grandes fortunas, acabou fazendo com que todos esses investimentos fossem para a Inglaterra. Então, eu pediria nesse momento que os governantes e o legislativo tivessem o bom senso de não andar na contramão das experiências mundiais, de seguirem o exemplo da França, ao contrário, tanto com relação ao imposto sobre grandes fortunas, tanto com relação ao problema trabalhista, social trabalhista da França, que inviabilizou. Nós tivemos na França, pela primeira vez, um presidente cujo mote de campanha foi o seguinte: vamos trabalhar mais. Não é vamos ganhar mais, é vamos trabalhar mais. Um país não se constrói sem isso. Então eu gostaria mais uma vez de dizer que é o momento do Brasil e terminar com a frase do presidente, nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É a mesma frase, só que aplicada ao empresariado. Que tanto o executivo quanto o legislativo deixe o empresariado trabalhar, porque o resultado está sendo muito bom. Muito obrigado. Bom, depois dessa lição de otimismo aqui, a gente só pode estar contagiado. Eu gostaria de agradecer a doutora Luísa Rangel de Moraes. Eu que agradeço. Pela sua presença. A doutor Manuel Pires da Costa também, muito obrigado, que abrilhantou nosso programa. Doutor Arnoldo Valde Filho, que além de abrilhantar nosso programa, nos recebeu em sua casa. Agradeço a todos, espero encontrá-los em nova situação aqui no nosso programa e agradeço a vocês também de casa por terem nos acompanhado. Obrigado e até a próxima edição do programa Direito e Globalização. Até lá e obrigado.